Viva, muito boa tarde. Hoje vamos passar pela política regional, onde há três notas em destaque. Rubina Leal preside desde ontem ao Parlamento madeirense e garante que não vai dar espaço ao insulto. O Governo Regional começa a afinar as máquinas, pois toma posse no dia 15, ou seja, na próxima terça-feira, e tem muito para fazer. E há ainda a campanha para as legislativas com 16 forças concorrentes que vão disputar 6 lugares. Há ainda esse olhar mais abrangente, mais global para as tarifas de Trump, os seus impactos e também as soluções que já vão sendo conhecidas, nomeadamente as que foram apresentadas ontem pelo governo, que nem parece estar em gestão. Começamos, como é hábito, com os nossos senadores de serviço, com uma frase. Hoje temos o Ricardo Vieira via Zoom, por estar ausente da região, e connosco no estúdio da Fernão Ornelas, o António Trindade e o Miguel de Sousa. Devido à distância, começo pelo continente português, onde está o Ricardo Vieira. Boa tarde, Ricardo. Qual a Boa tarde. que lhe bate forte na cabeça? Olha, eu acho que há uma frase preferida há bocadinho pelo Dr. Luís Montenegro em relação ao seu principal adversário nestas eleições, a dizer que o Dr. Pedro Nuno dos Santos está em campanha a se mascarar, a não ser aquilo que é. E esta frase é uma frase curiosa, porque vem revelar um pouco o que são as campanhas eleitorais. A preocupação dos políticos de chegar aos eleitorados que habitualmente ou não são tão fiéis aos seus partidos. Isso leva, por exemplo, a termos descoberto um Pedro Nuno dos Santos muito mais moderado do que nos últimos tempos se revelava, e estamos a ver também um Dr. Luís Montenegro, se calhar, com um discurso muito mais à esquerda do que possivelmente deveria ser. Ricardo, volta para a Madeira rápido. Este tipo de campanhas, este tipo, digamos, de comentários, vêm pôr um pouco o dedo na ferida de que as campanhas muitas vezes não são efetivamente espaços de total transparência e verdade, mas são espaços mais de cativar mercados, de aliciar clientes, de procurar convencer pessoas através do discurso, da imagem, da postura. É uma frase que, no fundo, constata aquilo que tem sido a realidade nos últimos anos nas campanhas eleitorais. A encenação a marcar a frase de Ricardo Vieira. Miguel de Sousa, qual foi a frase que escolheu? Eu penso que o Dr. Ricardo Vieira já se esqueceu que há uma ADI agora para combate nesta campanha eleitoral também na Madeira. É verdade. Portanto, na campanha eleitoral não é normal andar a não gostar daquilo que os líderes fazem. E o Montenegro é o líder da AD para este efeito. Mas pronto, não é isso que eu gostaria de entrar. E já agora ia começar o programa como acabei, o último, que era, se leram a revista Exame, com a entrevista brilhante. Eu na altura não tinha lido, mas entretanto li. E devo dizer que aconselho toda a gente a ler, porque eu também não sei nada de turismo e por isso leio, para Faltou aprender dizer com quem sabe. Não, quem é a entrevista. eu estou doutor António Brilhado, portanto, Claro. obviamente. E, portanto, eu aprendo com quem sabe e, portanto, li muita coisa. Terei fotocópia de uma página, não digo qual é, mas terei fotocópia de uma página Acho que o António Trindade já foi a qual é. que guardei sobre o chamado turismo de massas. É um debate um dia para poder fazer. Mas também ele mandou-me um comentário que gostei, na medida em que foi o José Manuel Rodrigues, ao ir para a pasta de economia, que me fez fazer uma avaliação dessa pasta, porque ela só aparece quando há a CDS. Quando acaba o CDS, acaba a economia. Não, é integrada no turismo. Quando
Então elogia o CDS. Quando há CDS, não há nada para entregar, faz uma pasta da economia e lá vai, portanto, mostrar que é serviço. E eu lembrei que a economia na Madeira é turismo, por isso ela está bem entregue no turismo e economia. E não numa pasta separada, porque não faz sentido. Eu fui secretário disso tudo e sabe muito bem, portanto, quanto vale a cada um dos setores e cada uma das partes, mas pronto, cada um fica importante com o que fica, e por isso, da segunda vez que eu fui secretário, já não fui secretário do Comércio e Transportes, porque já percebia que aquilo era pouco para me afirmar e para poder fazer alguma coisa, por isso aconselho a que se leia a revista Exame, falar de turismo, perceber um bocadinho disso, porque Vamos falar independentemente disso, falar disso. de ter aproveitado a oportunidade agora para falar disso do CDS, é um tema muito polémico, é um tema, eu às vezes brinco aqui com o facto do António Trindade falar muito sobre o tema, mas ele fala daquilo que sabe, obviamente, não é que não sabe demais, mas daquilo que ele sabe mais, também eu, em algumas coisas, sabe e tem resultado. quando quero me impor, falo do que sei, não falo do que os outros sabem. Fica a sugestão então para a leitura da exame que o Ricardo Vieira já Só estava um a comentário. É pena não estar atualizada com a intervenção do Trump pós-entrevista. Já vamos Porque falar. eu penso que aquilo hoje está um bocadinho diferente. O António Trindade vai atualizar daqui a pouco. António, qual é a frase que Em escolheu? primeiro lugar, a minha frase tem que ser obrigado ao Miguel de Sousa. Não. Desde logo, agradecer Não. esses piropos que são demasiados em relação ao texto, em relação à pessoa. Mas deixe-me só referir aqui, a frase que eu gostaria de mencionar, vem aqui numa terceira página do diário, e é uma referência feita pelo Paulo Cafofo a dizer o PSD está à vontade, pelo PS não estará à vontadinha. Bem, isto pronto, tem uma certa graça, o trocadilho das vontades, mas isto também é revelador de algo que é importante e que eu tenho vindo a comentar de há muito tempo esta parte nestes nossos debates, que é a necessidade de encontrarmos a consolidação de uma maioria coerente que, quer em termos nacionais, quer em termos regionais, possa fazer frente a muita coisa que está a acontecer, e julgo que durante este programa teremos a oportunidade, é porque estão a juntar, digamos, estão a coincidir. Agora, no tempo, não é só uma posição do presidente Trump, é o ambiente europeu, é o ambiente de guerras, mas é também, sobretudo, aqui algo que na Madeira precisamos de ter uma visão regional e sobre os principais problemas que se passam na ilha. Eu julgo que não é só no turismo, mas o que o turismo efetivamente tem gerado, e vê-se aqui inclusivamente declarações do próprio JPP e de outras áreas da oposição, que vem no momento presente criar ambientes de alguma animosidade em relação a um setor que é fundamental para o desenvolvimento, deslastrando-se de responsabilidades. E eu julgo que está chegado um momento onde há que encontrar ambientes de maiorias, há que encontrar, pelo menos, consensos sobre os grandes temas regionais que não passam necessariamente pela vontade ou pela vontadinha. Sim, falta esse compromisso mais supra-partidário em nome do bem comum. Já que houve nesta primeira rodada de intervenções muito olhar para a política, é ela que vai dominando a atualidade. Em primeiro lugar, Ricardo Vieira, temos quase nos 50 anos de autonomia uma primeira mulher presidente do Parlamento Regional que deixou desde logo a indicação ao que vem, prometendo imparcialidade, mas não tolerando
aquilo que por vezes tem marcado a vida parlamentar, alguma arruaça, alguma discriminação, algum insulto. Que lhe pareceu esta primeira abordagem de Rubino Leal? Em primeiro lugar, eu acho que a doutora Rebelo Leal é uma pessoa preparada para o lugar, sem dúvida. Julgo que é bom que o Parlamento seja liderado por uma senhora. Vejo nisso até qualidades que normalmente não encontro nos homens e que podem ser úteis ao Parlamento. Mas em relação a essa declaração, não a acho muito feliz. E vou dizer porquê. Porque eu acho que o Parlamento tem que ser um espaço de liberdade. Evidentemente que a educação e a forma como se tratam as pessoas no Parlamento vale muito para efeitos de nós avaliarmos a qualidade dos deputados. Não deve ser motivo para limitar as intervenções ou o tipo de intervenções que se faz no Parlamento. E eu acho que um Presidente da Assembleia não pode ter pavio curto. O Presidente da Assembleia tem que ter necessariamente costas largas e capacidade plena para suportar tudo e mais alguma coisa que vá ali acontecer. Nós estamos ainda na fase memória os momentos em que tinha que se interromper o Parlamento, em que se ameaçava com queixas para a Procuradoria-Geral da República, por causa do comportamento de deputados, em que os deputados tinham que sair, abandonavam o Parlamento. Essas coisas não são minimamente recomendáveis. E penso que o Presidente da Assembleia e a doutora Rebelo Leal, tenho a certeza que tem capacidade para isso, o que tem de fazer é integrar, procurar, pelo diálogo, que a Assembleia funcione em pleno, sem a mínima restrição aos direitos de intervenção de qualquer deputado. Miguel de Sousa, algum registro? Rubino Leal também dá hoje uma entrevista ao Diário, onde diz a determinada altura que esta legislatura terá que ir até ao fim, como se indiciasse haver aqui alguma dúvida, que não decorre de certeza do contexto político, mas poderá decorrer de outros contextos. E também garante que é preciso que a Assembleia se fixe mais na capacidade de produzir legislação e de aprofundamento da autonomia. Estes princípios são fáceis de compaginar? Então, como compreendem, para mim isto é um dia, ontem foi um dia histórico, porque se fez, houve coisa, porque eu lutei, dei a cara e fiz tudo aquilo que entendeu, foi que o PSD devia ter a presidência da Assembleia Legislativa. Já estou nisto há muitos anos. E, portanto, finalmente lá se consegui. Porventura não foi, de certeza, por nada do que o fez, mas foi. Para mim é importante que tenha acontecido. E a doutora Rebelo Leal é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa preparadíssima para o cargo. Não esqueçamos que ela, penso que começou como chefe de gabinete do Ministro da República e depois foi passando por aí até ao dia de hoje, e isso deu-lhe um traquejo e uma preparação que é fundamental para o desempenho da função. Portanto, eu tenho ela a sorte, porque nisto é preciso sorte, mas também que a própria Assembleia, principalmente os deputados, a ajudem nessa função. E perceba a frase do termos, digamos, que respeitam uns pelos outros. Porque quem está lá há algum tempo, o Ricardo Vieira começou há muitos anos, mas não esteve lá o tempo todo. Aqueles tempos do Coelho e de outros próximos nesse momento, aquilo foi muito duro, muito duro, muito duro. E em que praticamente acontecia o impensável. E eu penso que o Ricardo Vieira, quando está a falar naquela liberdade que tem que haver de expressão, é de expressão e não é mais. Não é nada daquela asneirada, daqueles abusos, daquelas situações de relógios e disto e palhaçada e vestimentas e não sei o que é isso. Eu penso que o Ricardo Vieira, quando está a falar na liberdade que a Assembleia ou o Parlamento, qualquer Parlamento deve ter, se está a referir a isso. Não me parece que seja isso. Agora, de Eu expressão, sim. De passei expressão, por duas fases no Parlamento. está bem. Uma
em que havia a maioria absoluta do PSD, em que o Miguel estava habitualmente no governo, em que tentaram limitar por várias vezes as minhas intervenções. Chegou a haver debates especiais E não em estou a dizer que que isso é reduzia a minha mentira. intervenção a 2 minutos. Portanto, eu lembro-me disto e, portanto, tenho essa experiência Mas e o isso está perigo, tudo certo. Mas esse não sou perigo eu que que a digo que mim, esses eu tempos, abomino isso. não sou Quero eu que que isso digo que passe. esses tempos eram exemplos de democracia. Ora, muito bem. Ora, muito bem. São outros que dizem. São outros Não sou comentadores. eu. São outros comentadores que dizem, não sou eu. Não acho que isso tenha sido brilhante. E não é só Ora, muito bem. quem mandava. Muitos daqueles que eram os seus seguidores e que eram o motivo da dificuldade que eu percebo que muitos da oposição, não é que sejam santinhos, mas, portanto, passaram as chamadas passas do Algarve no exercício de um direito de parlamentar que tinham e muitas vezes, portanto, não conseguiram. Mas para terminar, que eu estou longo neste assunto, portanto, tem que haver aqui mais outros a falar. E gostava só de fazer aqui um comentário à grande emoção que o José Manuel Rodrigues sentiu para deixar o quarto depois de 30 anos. Quer dizer, 30 anos sempre, no único deputado, um deputado mais uma coisinha de dar, e era sempre por milhar, que percebe, isto é emoção, porque isto é como um gajo no arame quase a cair e nunca cai. Portanto, ele chegou ao fim e naturalmente deve estar ofegante de alegria e satisfação. Agora, para os outros deputados, isso não reflete da mesma maneira. Miguel de Mas Sousa. tem que ter um Oh, bocadinho de humor, que isto às vezes é tudo exato. tontices, é tudo abuso, é tudo falta de jeito, e eu, para responder a isso, dá-me humor. Vamos ver quem será o próximo alvo de Miguel de Sousa no Parlamento. Bem, deixe-me, em primeiro lugar, saudar a doutora Romina Leal como nova presidente do primeiro órgão da região, e saudar a mulher Romina Leal também, e saudar, evidentemente, também o próprio Parlamento que bem soube escolher esta mulher para a sua presidência. Evidente que eu não posso deixar de estar totalmente de acordo com o que o Ricardo refere, porque não há dúvida nenhuma que isto, para um cidadão normal, quando ouve esta primeira postura ou estas primeiras frases, antes mesmo de algo acontecer, faz-me lembrar um pouco aquilo que o Ricardo também estava a comentar, que são os pequenos tiques de maioria. E estes tiques de maioria têm que fazer necessariamente lembrar aqui ao meu amigo Miguel Sousa que os arames, quando uma maioria absoluta é constituída por 24 deputados, está efetivamente no arame quem tem um representante ou quem tem 23 representantes. A situação do arame coloca-se exatamente nos mesmos termos. E por isso digo, é muito importante, e deixar esta mensagem forte, a quem efetivamente sabe liderar, sabe se manifestar, não só contra os fracos, mas também contra os fortes. É esse que é o primeiro sinal e o jogo é este que esperamos que a próxima que a Presidente da Assembleia Regional saiba mostrar esse seu caráter suficientemente forte para evitar todo este tipo de pequenos atropelos. Não há dúvida nenhuma, deixam aqui máculas negativas no próprio entendimento, no próprio conceito da Assembleia Regional. Fica. Aliás, Ricardo, se me permite só para Sim, sim. os primeiros insultos que houve no Parlamento não foram da oposição. Claro que não. Quem chamou Casa de Loucos, quem chamou bêbados e etc e tal aos senhores deputados não foi a oposição. E quem ordenou Nessa uma altura, comissão. nessa altura, Mas hoje é um democrata Mas, valente. Miguel, também vou lhe dizer uma coisa. Nessa altura éramos poucos os que se insurgiam contra isso. Talvez. Nessa altura éramos poucos os que se insurgiam contra isso. E quem se insurgia E por isso- participaram com E por comissões isso parlamentares. é preciso lembrar essas épocas. Mas nada porque- disso é verdade, de certeza, porque eu hoje não vejo, o que eu vejo é um registro completamente ao contrário disso. Parece que houve uma história que eu não Esperemos que a vi estrada nem de conheci. Damasco também passe pela Sim. rua Pedro G. Dornelas. Exato. Há uma depuração de algumas memórias, chama-se revisionismo, não é? É, É muito exatamente. bom ter uma história
como se quer contar. O problema é que a história muitas vezes não foi assim. E serve de porta de entrada para o que é, Ivan. Na próxima terça-feira o Governo Regional toma posse, é conhecida a Constituição. António Trindade, em relação ao novo elenco, há alguma zona crítica? Bem, vamos lá ver. Não é propriamente zona crítica, eu acho que esta composição, evidentemente com muitas surpresas de pessoas, não traz, efetivamente, grandes surpresas no que diz respeito a digamos, a um programa, ou pelo menos o que é que efetivamente foi passado para o exterior. Eu só queria comentar aqui a pena que sinto que não haja neste governo uma secretaria, aquilo que eu pensava que o José Manuel Rodrigues poderia efetivamente fazer, e estava numa posição, em termos de experiências, que não é de coesão entre pessoas, é de coesão territorial. Eu julgo que nesta composição do governo há algo, e tendo sobretudo em consideração o que está a assistir na Madeira, a necessidade de uma interligação profunda e da assunção de uma posição de âmbito regional do que diz respeito à coesão territorial. Não existe, pelo menos não está efetivamente... Não se conhece ainda a orgânica. Não, mas pelo menos não foi referido como uma das preocupações fundamentais deste governo a ação nesta área. E, por isso, tal como o Miguel também aqui referiu, se não é dado, digamos, um âmbito de ação, ou só não são definidos parâmetros de atuação destas secretarias, corre-se evidentemente o risco de uma Secretaria de Economia ter que ir à procura nas suas gavetas de trabalho, efetivamente, para fazer. Mas, Ricardo, desculpa, eu já agora, para além de concordar, não com a ideia de ir buscar um determinado personagem para uma determinada tarefa, mas para dizer... Isto era uma provocação. Não, mas para dizer que me parece que até fazendo, digamos, que eco dessa tua intervenção agora, o governo tem a solução, que é o turismo com o ambiente. O ambiente sem dúvida, o espaço territorial e tudo o que nele se passa, desde na sua formalização estrutural, como também no tomar conta e cuidado de algumas coisas. Mas não só. Isto aqui, para quem não tem nada, não existe. Não, portanto, é o infinito. Agora, que isso há uma associação do turismo com o ambiente, e ele ter o ambiente tem também a função territorial e pode ser muito bem aproveitada se o titular dessa pasta tiver essa iniciativa. Já agora, uma vez que o Miguel de Sousa tocou neste aspecto, que lhe parece esta junção de Eduardo Justificar com o ambiente, que aliás, por vezes, funcionava como uma espécie de obstáculo à questão turística. Mas não é só ambiente e não é só turismo. Aqui, aliás, na entrevista que dou ao exame, referem muito em termos nacionais o que é a necessidade de pensarmos em coesão territorial. E isto, quando eu estou a falar em coesão territorial, estou sobretudo na Madeira a falar no relacionamento que tem que haver entre um governo regional e as autarquias. É muito importante que haja cada vez mais projetos de âmbito regional e não a proliferação dos pequenos projetos municipais que terminam depois os seus interesses na fronteira do município. O que estamos a assistir no momento presente, em termos, por exemplo, de mobilidade, o que aconteceu nestes últimos tempos, no que diz respeito a aumentos dos rentacarros, aumentos dos Ubers e dos Bolts, o que entrou efetivamente de carros, obriga necessariamente a ter uma visão que ultrapasse o próprio município em si. Mas isto, evidentemente, prende-se. Eu vou dar um pequeno exemplo. Com a própria regulação da oferta turística e do impacto na população. Eu vou dar um pequeno exemplo. Quando se está a fazer um hotel, por exemplo,
eu demoro 1 ano, demoro 2 anos. Aqui na Madeira até praticamente melhor, mas passa por uma série, uma série de secretarias, por uma série de exercícios de pequenos poderes, até conseguir a aprovação do projeto. Muito bem. Agora, São os tais 5 anos, não é? quando se passa ao alojamento local, eu vou-vos dar um pequeno exemplo que soube isso ontem. No projeto do AFA, na Estrada Monumental, no julgo que é o Monumentalis, sim. no Monumentalis, sabem quantos alojamentos locais estão aprovados? 140. Isto quer dizer que à volta de 600 ou de 700 camas que podem ser efetivamente turísticas foram aprovadas pelo simples facto de eu remeter à Câmara a aprovação para um alojamento local. Não é só a aprovação que está em causa, é evidentemente a própria perversão que vai desencadeando em projetos que estavam destinados à habitação, sejam eles de mais de luxo ou de menos de luxo, mas que tenham efetivamente um determinado objetivo e que acabam por ser totalmente pervertidos nestas defesas que se vão criando dos pequenos investimentos. É um bom exemplo. Mas não repara, mas eu não posso ter aqui uma postura contra este investimento no alojamento local. Agora, o que eu tenho que saber é que infraestruturas é que vão sendo criadas paralelamente para suprir efetivamente estas necessidades. E quando se está a analisar o contexto madeirense, o que é que se está a assistir atualmente? E eu falo por mim, na minha volta a frisar o meu reduto da Feijão da Ovelha. O que se está a construir, por exemplo, no município da Calheta, totalmente ausente de sustentação, por exemplo, de vias de acesso ou de criação de infraestruturas de desporto, cria-se em zonas o mais recônditas possíveis, já prédios de 3 andares. Ora, isto não pode estar só dependente de uma visão municipal. Isto carece de uma visão regional e, por isso, digo eu, é fundamental que este governo tenha uma capacidade de gerir, efetivamente, o nosso território com as próprias câmaras municipais. Ricardo, que mudanças faria neste desenho que Miguel Albuquerque elaborou para o 16º Governo, que toma posse na próxima terça-feira, e já agora, que prioridades é que deve atalhar, porque a paralisia já vem de algum tempo e importa acelerar o passo. Em primeiro lugar, 2 observações. Em relação a este comentário do António, eu vou pedir que um dia se faça, de facto, um destes programas só sobre esta questão da coordenação dos investimentos territorial, que é um tema interessante e é um tema bastante desafiante, e que se calhar não temos necessariamente ideias coincidentes e isso seria interessante debatermos. A segunda questão, que é prévia, a análise que vou fazer não tem nada a ver com a personalidade ou com as pessoas em causa. Tem a ver com 3 ou 4 argumentos de ordem quase organizativa, ou se quisermos política, que não posso deixar de referir. Eu acho que há uma opção neste governo por uma visão mais administrativa e menos política. As pessoas escolhidas, quase todas, provêm da administração pública ou de cargos anteriores e são, de alguma forma, se assim se pode dizer, promovidas a secretarias. É uma solução que assegura, digamos, a intendência, o dia-a-dia. Não sei se é uma solução que assegure a intervenção política como ela é necessária e vai ser muito necessária nos próximos tempos. Se nós olharmos para a composição do governo, há alguma dificuldade de compreender a distribuição de pelouros. Eu, por exemplo, ao contrário do que estava a dizer o Miguel Sousa, tenho alguma dificuldade em perceber como é que o ambiente se concilia com o turismo. Posso perceber em termos de política, digamos, de planeamento, que o turismo tenha que ter uma componente ambiental, absolutamente de acordo, mas em termos do concreto, do dia-a-dia, da administração, não estou a ver como é que um projeto turístico que entra na Secretaria do Turismo
pode ter, pelo mesmo secretário, um parecer favorável ao desenvolvimento turístico e o mesmo secretário dar um parecer negativo ao seu desenvolvimento por causa de questões ambientais. Julgo que são questões muito concretas e que podem vir a se colocar num futuro relativamente curto. Por último, eu julgo que os grandes desafios que se vão colocar à Madeira nos próximos tempos, uns dos quais a doutora Rubina Leal fala hoje no Diário de Notícias, são de facto os desafios que têm a ver com as nossas relações com o Estado. Aquilo que, de alguma forma, andamos a falar há alguns tempos nestes programas e que o próprio José Manuel Rodrigues ontem também referia, ou anteontem, quando se despedia de Presidente da Assembleia, referia da necessidade de haver, de facto, um pacto para o desenvolvimento da autonomia. Esses grandes desafios são desafios que exigem política, exigem políticos. Eu não sei se o Sr. Presidente do Governo está a pensar em confiar esse debate político exclusivamente aos senhores deputados ou a ele próprio, eventualmente um ou outro secretário que tenha mais preparação para essa matéria, ou se não teve a devida atenção a esse aspecto que eu acho que é prioritário para o futuro da Madeira. Miguel Sousa, falta traquejo político a este governo? Eu acho que os governos são a vontade dos respectivos presidentes. Eles é que devem saber e sabem com certeza qual é o objetivo primeiro daquilo que se propõem e com quem podem fazer equipa para concretizar esse mesmo projeto. Agora, eu acho que todos nós temos de descer à terra e perceber que não há equipas perfeitas, que vivemos na Madeira, onde há muito pouca gente, cada vez menos as pessoas motivadas e com alguma liderança tão interessadas em ir para governos e se sujeitarem a tudo aquilo que a gente vê na praça pública sobre a política e sobre os políticos, é natural que o recrutamento seja muito difícil de fazer, muito difícil de fazer, e por isso acaba por ser muito restrito. É como diz o Ricardo, mas isto é uma coisa que já vem de há muito tempo, que é melhor ser secretário do que funcionário. E, portanto, qualquer funcionário, no sentido amplo da questão, que seja convidado para ser secretário-geral, diz logo que sim, porque vai para chefe, tem um mordemeias, ganha muito mais e é capaz, pronto, de viver melhor com isso e suportar até de fazer boa figura, não é? Exatamente. Agora, eu gostava de chamar a atenção para esse pormenor que o Ricardo pôs relativamente à associação do turismo com o ambiente. É que até agora não foi assim. E eu espero que o Ricardo não me peça para nomear os abortos que a cidade do Funchal tem no âmbito do turismo. Por amor de Deus, não me peçam para nomear, que eu vou ficar mal com uma data de gente. Portanto, são abusos em cima de abusos, são histórias mal contadas, são situações que eu acho que nós nem devíamos ter aceite e estar aqui a viver, conviver com elas. Mas tudo se fez, e se calhar com algum exagero da parte de quem teve que aprovar e de quem teve que aceitar. E o turismo não teve o ambiente. Portanto, espero que este seja um elemento de contenção, que até agora o facto de estarem divorciadas as duas áreas não ajudou nada, não ajudou nada a termos uma ilha bonita. António, nota, pegando nas palavras do Ricardo Vieira, nota que há mais déficit de política neste governo do que nos anteriores. Vamos lá ver. Julgo tanto quanto me é dado saber dos novos membros do governo, eu reconheço que há uma tecnicidade procurada e esta elevação de funcionário para político é relativamente para secretário, que não é para político. É relativamente... Isso por falta de haver uma carreira técnica na administração pública. Não é? Antigamente, nós todos conhecemos técnicos superiores da administração pública que atingiram o topo da carreira e que nunca foram secretários nem sequer diretores regionais.
E que pena E que, que tinham, e que a que nível tinham nacional benefício, e que não tinham haja, não benefício. haja esse, É verdade, essa é verdade, esse âmbito no próprio ensino é universitário. verdade. Mas Ter que necessitar de nomeações políticas para progredir nas carreiras técnicas é uma coisa é, confrangedora. Os tempos mudaram bastante. mas eu queria ir mais É verdade. concretamente ao tema foi que o Ricardo levantou e o Miguel também, digamos, no seguimento daquilo que o Miguel referia, não há dúvida nenhuma que, e manifestar aqui, estava o meu desacordo com o que o Ricardo refere no que diz respeito à separação do ambiente do turismo. Eu julgo, ambiente é um dos ambientes, o ambiente é, salvo o pleonasmo, um dos ambientes chaves do ordenamento de território. Claro. E, evidentemente, este ordenamento de território e o turismo têm, efetivamente, um peso particularmente grande no que diz respeito a esse próprio ordenamento, pelo que a missão que é deixada agora ao secretário do Turismo, esta é efetivamente muito grande e digamos, é de louvar a aceitação do secretário deste ambiente de ambiente, que os desafios vão ser efetivamente grandes se o governo quiser assumir esta função de coordenação e de regulação da oferta, e não é só da oferta turística, é sobretudo da relação. O ordenamento do território não é só ambiente. Não, o ambiente. O ordenamento do território não é só ambiente. O ambiente é um elemento-chave no ordenamento. Mas eu vou-lhe pôr uma questão concreta. Evidentemente, o ambiente. Está na gestão, julgo eu, da Secretaria do Equipamento Social, das Infraestruturas, os chamados planos da Orla Costeira. Os planos da Orla Costeira, hoje em dia, aqueles que foram aprovados recentemente pela região, estão, salvo erro, sob a tutela da Secretaria das Infraestruturas. Vamos ver se continua. Vamos ver se continua, Ricardo. Ricardo, o plano é um exemplo. O plano das Orlas Costeiras é efetivamente um, mas também posso referir. O plano do ordenamento turístico se integra naturalmente num plano do ordenamento territorial da região autónoma da Madeira, passa e sobretudo, analisemos a situação atual, onde efetivamente houve crescimento a mais em determinados setores e não houve, sobretudo, a coordenação num ambiente de coesão territorial. Parece, isto julgo que valeria a pena dedicarmos um programa António, a este ambiente. Desculpe estar a interrompê-lo, mas é diferente. O plano de ordenamento do turismo, que agora é um programa de ordenamento turístico, é uma coisa programática. Os planos de orla costeira são vinculativos. São totalmente diferentes. Quer os objetivos, quer nos seus efeitos práticos. Enquanto num programa de ordenamento turístico pode ter havido desvios ou até não se respeitou os limites que lá estavam previstos, é uma coisa, mas isso é, digamos, de ordem política geral. Outra coisa é se construir em zonas que os planos de orla costeira, por exemplo, não vão permitir. Ricardo, eu não vi nada não ser feito nesta terra por causa de um plano. Ora, já houve, por acaso. Para finalizar esta parte, sempre uma exceção, não? Para finalizar esta parte política, um lamiré, que aliás o Ricardo Vieira deu na introdução deste debate da semana sobre a campanha para as legislativas nacionais na região, que está a passar um pouco ao lado, porque com a embalagem que as pessoas vêm das regionais, quase que estão dispensados de fazer grande fogo. Mas de qualquer maneira há... E os cidadãos de ouvirem. Exato. Mas de qualquer maneira há 16 interessados em 6 lugares. E os debates na televisão? Quem é que ligam à televisão? Quem é que abre Tem dado futebol. Tem mas já a Sport TV e eu não sei o quê. Não. Os debates que eu ouço dizer, nessas sondagens que se fazem, é que os debates estão a ser bastante vistos. Debates nacionais. Sim, nacionais, sim. Há muita gente que, pronto, melhor que ir ao cinema. Mas em relação, Ricardo, como é que se explica haver 16 candidaturas neste contexto? Algumas das quais saídas com 300 a 500 votos das últimas regionais. Eu tenho dificuldade em explicar isso. Talvez
talvez as dispensas de mês? trabalho justifiquem muitas das candidaturas. Que neste caso é de um mês, ao contrário das regionais. Não, sim, é cerca de um mês. É. Portanto, são umas férias que as pessoas podem gozar por serem candidatas. Há aqui um som estranho que não penso que é de um telemóvel que não é o nosso. Também daqui não. Não Aqui interessa. também não. Temos Mas conseguiram ouvir, não? Conseguimos. Aqui o nosso animador de serviço estava a meter banda sonora. Não sei se era para os apanhados. António, consegue-se explicar porque é que há esta mobilização? Eu julgo que deve ser por encontrar dispensas de trabalho que haja este número tão grande E pagam uns de patrões. candidaturas, evidente. Agora, o que é importante é não perdermos aqui o nosso tempo de posição de região em relação. O Ricardo já o referiu, e não há dúvida que quer a Rubina, quer o José Manuel Rodrigues referiram muito bem nesta intervenção o que diz respeito ao relacionamento do Estado com as regiões. O que é que se tem ouvido em termos de debates nacionais é zero no que diz respeito ao relacionamento com as regiões. Temos de ter em consciência de uma coisa: nós vivemos num país, nós somos um país, um Estado que está num Estado unitário com duas regiões autónomas. Ao contrário de Espanha, tem o conceito da regionalização, tem o conceito das regiões muito bem aprimorado. Nós vivemos numa situação manifestamente diferente. E por isso é fundamental que os representantes da região num Parlamento, neste momento de campanha, possam trazer efetivamente o que estão a pensar, sobretudo sobre a base desse relacionamento, e que pode ser diferenciado de partido para partido. Agora, o que não ouvimos e que esperemos ouvir durante a própria campanha, que os candidatos pelos diferentes partidos, sobretudo os partidos que vão ter necessariamente representatividade nacional, possam trazer este grande tema, que é, no fundo, a responsabilidade do Estado em relação às regiões, antes mesmo de discutirmos se é mais o ambiente quantitativo. A qualidade da relação, parece a mim, que é particularmente importante. Miguel Sousa, neste ambiente, parafraseando António Trindade, o que esperar desta campanha para as legislativas nacionais? Animada por sondagens, estávamos aqui a espreitar a sondagem DN Isso é para todos os Maximais. gostos, sim. Mas nem sequer repitas aquilo, é uma coisa boa. Dá o PS à frente. Me parece que isto, pronto, este silêncio e naquilo que diz respeito aos nossos 6 deputados, eu acho que vai haver alguma alteração, principalmente se conduzirmos a situação dentro daquilo que foram as eleições regionais. Portanto, é capaz de haver alguma Saída alteração. do Chega e entrada do JPP. E não só. Perda de um deputado do PS. Não acha que o PS fica com 2 e o JPP fica com 1. Portanto, é um jogo. Eu não disse quantos eram do JPP. Não, disse, sai o. Está bem, ok. Pronto, disse uma tarefa que vai ser engraçado. Aliás, se partirmos do pressuposto que 15 mil dá um deputado, o JPP, se mantiver o resultado das regionais, consegue 2. Eu julgo que é fundamental que cada um dos partidos. Há para haver as primeiras eleições em que na República repete os resultados das regionais. Sim. Dá para haver as primeiras eleições em que na República se repetem os resultados das regionais. Mas onde é a primeira vez. Mas exatamente, está para haver. Pode acontecer. Diga. Até estas eleições são aquelas que sempre foram as mais fáceis para o PSD. O PSD teve sempre grande vantagem e à vontade nestas eleições nacionais à volta do acelerador autonomia. E neste caso reforçado com o CDS. É verdade. Sim, isso é um reforço muito bom. Mas que bom seria ouvirmos
Olha, pode dar um deputado, pode dar um deputado. Nunca se sabe, é verdade, oxalá, oxalá. Ricardo, É sinal que não vai para o julgo outro lado. Eu julgo que estamos nesta fase, eu julgo que é particularmente mais importante sabermos o que é que os nossos deputados, os putativos deputados dos partidos que têm efetivamente capacidade de eleger, possibilidade de eleger o seu representante na Assembleia, têm efetivamente a dizer dos grandes temas de relacionamento de Estado com a região. Este é um momento praticamente único. Basta recuperarmos aquela página que publicamos aqui há uns tempos de coisas encrencadas e Mas não é casuístico. Sim. O problema é bem mais profundo. Claro. O que é preciso saber é que esta particularidade de estar sempre, estamos num ambiente onde eu tenho um Estado, o Estado Central, e depois tenho duas regiões com a dimensão de cada uma, evidentemente altera muitas vezes o próprio sentido do que é efetivamente a assunção regional ou a visão sobre as regiões de um poder aliás, central. também não se encontra isso plasmado no desenho para já conhecido do novo governo regional na relação com a República, o que também Esperemos que esteja efetivamente inserido no próximo programa de governo. Muito bem, temos ainda 10 minutos para olhar para as alucinações de Trump, que ora promete tarifas a todo o gás, depois decide congelá-las de 90 dias. O certo é que esta ideia de introduzir uma nova ordem mundial gerou pânico, caos e até medidas que já mereceram alertas, nomeadamente as portuguesas, que levaram Bruxelas a dizer atenção aos déficits orçamentais com essas medidas que para já podem ser extemporâneas. Ricardo Vieira, o que é que há para dizer sobre os impactos e as soluções para estas taxas americanas? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, à semelhança do que tenho ouvido, não é nada do genial aquilo que vou dizer, o mundo alterou-se, de facto. Nós tínhamos relações comerciais mais ou menos estabelecidas ao abrigo da Organização Mundial de Comércio, que até foram promovidas pelos Estados Unidos. E o que nós percebemos agora é que o déficit dos Estados Unidos, que é enorme, justifica que o presidente dos Estados Unidos queira ir buscar receitas para poder diminuir o déficit. E encontrou nas tarifas uma forma prática, talvez menos sentida pelos cidadãos americanos, ou pelo menos diretamente sentida pelos cidadãos americanos, de ir buscar receitas públicas que possam diminuir o déficit dos Estados Unidos. Penso que esse é o grande objetivo do Sr. Donald Trump, assessoriado obviamente por economistas que o aconselham nisso. Isto é de facto uma inversão de todo o caminho mundial do comércio nos anos e põe questões complicadas, particularmente aos países que exportavam bens para os Estados Unidos, porque agora têm este tipo de falta de estímulo que as tarifas representam para isso, e por outro lado tem levado a que alguns países tenham retaliado, fazendo aqui uma escalada de medidas aduaneiras e de caráter fiscal que podem de facto alterar toda a relação comercial no mundo. Eu acho que é cedo também para termos posições definitivas sobre isto, até porque o presidente dos Estados Unidos varia, consoante o dia, as suas posições, ora suspende, ora põe, ora acrescenta, ora baixa. Portanto, é algo que ainda não está, digamos, totalmente definido. Está a demonstrar que tem poder, isso sem dúvida. Está a demonstrar que os Estados Unidos ainda mandam no mundo, também isso me parece ser indesmentível. Mas acho que é preciso termos alguma tranquilidade, opormos à euforia trumpista uma certa serenidade europeia, que sempre caracterizou a Europa nestas matérias e que acho que deve continuar a ser assim. Vamos com calma, vamos ver em que é que isto vai dar. Eu acho que ainda é muito cedo para estarmos a anunciar aí catástrofes por todo o lado. Sendo assim, Miguel Sousa, as medidas apresentadas por Montenegro foram extemporâneas, precipitadas? A catástrofe já existe, porque basta olhar para as bolsas
e para o que tem acontecido na poupança e no aforramento das pessoas, basta perceber isso, que já assusta porque se vierem de qualquer coisa pior, então é uma desgraça. Esta relação entre os Estados Unidos e a China e esta taxa de 125% e 140% é uma coisa impensável, quer dizer, já estive a tentar perceber, mas é realmente uma coisa muito complexa e complicada, que eu nem percebo como é que se põe em prática, mas o que é facto é que parece que eles vão fazê-lo. Parece-me também que acho que vamos estar todos convencidos de que vai haver problema. Eu sou a favor do comércio livre. Eu acho que a solução era comércio a zero e depois cada país ponha os seus impostos de IVA e de impostos comerciais internos por sector. Quer dizer, eram os sapatos todos a uma taxa. Não eram os sapatos da América, os sapatos da Itália, os sapatos de Portugal, eram os sapatos, eram a 15%. O coisa, portanto, e aí cada país ia buscar aos seus habitantes, à sua população, as taxas necessárias para suportarem os seus orçamentos e não mas o Trump nesta não guerra comercial internacional. o Trump não foi nessa conversa. Mas o Musk propôs. Portanto, isto não há assim uma coisa tão louca. Anda com o homem, não. Mas pronto, tem dias bons e tem dias maus. Esse parecia-me uma coisa boa. Portanto, mas o Trump parece que não vai nisso. Portanto, os grandes empresários na América devem estar assustadíssimos. O povo, então, que não tem defesa, ainda pior estará. O mundo está todo dependente do que vai acontecer. Pode fazer pouco ou nada, pode fazer pouco ou nada. E isto tudo começou no dia do Zelensky. No dia que o Zelensky foi à Casa Branca, começou toda esta dificuldade e toda esta relação de crispada com todo o mundo, com todos e mais alguma coisa. Portanto, vamos lá ver onde é que isto vai bater. Eu, por mais que pense, eu não faço a mesma ideia onde é que para. Então, Trindade, estamos perante o caos. E eu esta manhã, quando me reuni com os diretores do grupo, estávamos a comentar e a fazer aqui uma análise de que tipo de medidas é que tínhamos que atuar numa perspectiva de muito curto prazo. E quando analisamos esta situação, levou-nos muito a discutir se isto não é o mesmo ambiente, se o Sr. Trump não é um vírus, se isto não pandémico. se na realidade, se não estamos a falar aqui A nova pandemia. de uma realidade viral que começou por este senhor e que tem efetivamente esta projeção. E não nos podemos esquecer que um vírus do Covid começou com os pequenos animais que estavam a ser transacionados, estavam a ser vendidos no mercado na China. Bem, este vírus foi gerado num pequeno mercado e de repente começa-se a ver como 3 ou 4 pessoas de repente ditam as regras do mundo. E eu estou a referir esse ponto porque, evidente, no vírus nós tínhamos a reação, isto só nos vamos safar quando a ciência tiver efetivamente alguma oportunidade de ultrapassar. No caso concreto do vírus Trump, nós temos 2 anos. Eu acredito que apesar de tudo, apesar dos nonsense, apesar das infantilidades, da junioriedade de todo aquele interior dos Estados Unidos, os seus representantes vão ser reeleitos, ou portanto, há novas eleições dentro de 2 anos. Temos para a parte do Senado e para o total da Câmara dos Representantes. Por isso, eu admito, terapêutica para encontrar aqui a ultrapassagem vai ser necessariamente dentro de 2 anos, quando efetivamente o povo e os seus representantes se puderem aqui manifestar. O que acontece no entretanto, e isto é que é perigoso, e eu estou a falar como homem de turismo, eu se pegar a representatividade que tem em termos nacionais, evidentemente, para Lisboa e Porto, onde o mercado americano, o mercado norte-americano, é um dos 2 primeiros mercados. No caso da Madeira, a situação, evidentemente, é um pouco diferente.
E aqui as projeções acontecerão mais nas exportações para os Estados Unidos do que propriamente o peso que o mercado norte-americano possa ter no turismo. Se bem que há um fator aqui que é importante, que é o ambiente de pânico que se gera e o pânico, quer gerado nas diferentes origens, quer gerado cá, tende a ter efeitos grandes, a começar desde logo pela inflação. Toda a gente quer atualizar preços, a ultrapassar preços que ultrapassem manifestamente aquilo que estava efetivamente previsto para um futuro próximo, e aqui o meu grande receio será efetivamente o pânico que pode acontecer nas diferentes sociedades, sobretudo nos diferentes mercados geradores de turismo para a gente. Mas não é Claro. só pânico, é a própria crise que se pode instalar na Europa, nos tais países, Nomeadamente nos turismo para cá. E também a crise alimentar, que pode ser fortemente penalizadora para todos nós. Quero agradecer aos nossos senadores, ao Ricardo Vieira, que nos acompanhou desde Lisboa, bem como ao Miguel de Sousa e ao António Trindade, desejar-vos uma feliz Páscoa e voltamos depois de o governo instalado e das amêndoas comidas. Fiquem bem. Obrigado, igualmente. É. Boa Páscoa para todos. Um abraço.